Bem, mais um vídeo no canal Deus no Coração. Que essa mensagem possa transformar a sua vida, que Deus lhe abençoe sempre, e jamais perca a fé em Deus, que o milagre irá acontecer. Deus não pode fazer absolutamente nada com as nossas obras, se antes Ele não possuir o nosso coração. É uma verdade? O evangelho que eu anuncio é, antes de qualquer coisa, o remédio para a minha alma. A música que eu canto, que eu componho, o livro que eu escrevo, que está escrito por mim, é, antes de qualquer coisa, um remédio para a minha alma, porque ali eu estou me confrontando com a minha verdade pessoal. Eu preciso ser parecido com Jesus. Eu não posso admitir as dissemelhanças. Eu não posso admitir ficar acomodado diante das minhas dissemelhanças. Não posso. É compromisso meu. Por isso que todos os dias eu preciso me olhar, eu preciso me analisar, eu preciso ver a vida que eu estou vivendo. E hoje você tem a oportunidade de olhar para o seu coração com responsabilidade, sem hipocrisias. Ninguém mais está te observando agora, senão você e Deus. É a oportunidade que você tem de olhar para as suas atitudes, de olhar para os seus sentimentos. São 3 pilares da vida humana que nós precisamos considerar muito: o pensamento, o agir e o sentir. Essas 3 dimensões da nossa vida precisam de conversão diariamente. Preciso modificar o jeito como penso. Preciso modificar a maneira como interpreto as coisas. A maneira como eu interpreto o outro. Isso é conversão. Eu permitir que o jeito de pensar de Jesus venha tomar conta do meu jeito de pensar também. Substituir os meus sentimentos. Muitas vezes os nossos sentimentos são muito mesquinhos. A gente olha para o outro com desprezo, a gente olha para o outro considerando apenas a aparência. Nós somos muito medíocres na maneira como muitas vezes interpretamos o nosso irmão. Não podemos fazer isso. Jesus sentia com grandeza. O sentimento de Jesus é sempre positivo, é sempre grandioso, é sempre misericordioso. Nós precisamos ter um coração parecido, precisamos ter um sentimento parecido. E depois do pensamento e do sentir, o agir. Porque quem pensa e sente diferente, naturalmente vai ter uma ação mais qualificada. Vai tratar melhor as pessoas que encontra, vai trabalhar com mais qualidade, vai cuidar melhor de si. O agir é sempre um desdobramento natural de quem pensa bem, de quem sente bem. Pensar bem e sentir bem vai dar à nossa ação humana uma qualidade maior. E a partir desses 3 aspectos da nossa conversão, a gente tem condições de olhar concretamente para aquilo que você pensa, para aquilo que você sente e para a maneira como você age. Isso é conversão, minha gente. E é tão bom a gente ter a consciência disso. A gente avança quilômetros, mas quilômetros no nosso processo de salvação. Porque a salvação, muito embora a gente guarde esperanças dessa salvação eterna, ela precisa começar aqui agora. A salvação neste processo humano que estamos vivendo. E nada mais, nada menos é do que satisfação de ser quem você é. Porque ao final de tudo, quando tudo passar, quando você já estiver lá no final da sua vida, essa é a grande pergunta que você vai precisar se responder. Valeu a pena ser quem você foi? Valeu a pena pensar como você pensou? Valeu a pena sentir o que você sentiu? Valeu a pena agir, viver como você viveu? Talvez a salvação ou a condenação more na resposta que você vai encontrar, naquilo que você vai saber dizer.
Você vai ter missões diferentes, mas num ponto somos todos iguais. Todos nós queremos ser parecidos com Jesus. E aí a gente precisa ter essa honestidade de reconhecer: será que eu já sou capaz de fazer as escolhas de Jesus? Será que eu já sou capaz de ter os mesmos sentimentos? Será que eu já tenho coragem de lidar com as minhas misérias, com as minhas mazelas? Será que eu já tenho coragem de olhar para o território que eu sou e identificar as minas, né, de ouro e também que explodem, que matam, que machucam? Todos nós temos minas preciosas, mas também temos outras, aquelas outras minas, que é justamente onde está escondida uma bomba que, se alguém pisa, pode machucar, pode mutilar. Todos nós temos essas fraquezas e riquezas. Ninguém é só pobre, ninguém é só rico. A vida humana é assim, é um constante equilibrar riquezas e pobrezas. Mas aí, por causa da proposta de Jesus para nós e por causa da oportunidade que nós temos de nele crescer, de nele colocar o nosso objetivo, então eu sou 2 vezes agraciado. Porque tenho o meu empenho humano, porque eu estou com ele comprometido, de fazer o meu esforço diariamente para superar as minhas mazelas, e tenho a graça de Deus me auxiliando o tempo todo. E a teologia, a antropologia teológica nos ensina que quando a graça de Deus encontra um ser humano com disposição para acolhê-la e vivê-la, é santidade na certa. O resultado natural do encontro da graça de Deus com a disposição humana é sempre a virtude. A virtude nasce deste casamento: graça de Deus e empenho humano. Vamos ficando virtuosos, menos defeituosos. Vamos substituindo os nossos defeitos por virtudes. Aí a gente vai alcançando essa semelhança que a festa do Natal nos proporciona. Receber o Jesus na nossa casa, receber Jesus na nossa vida, é a gente dar a Ele a oportunidade de nascer, crescer em nós. Por isso que na vida do cristão é Natal todos os dias. É Natal todos os dias. A gente tem consciência disso, mas de vez em quando é preciso lembrar que o seguimento de Jesus começa no momento em que a gente se dispõe a ser parecidos com Ele. No momento em que a gente se dispõe a entrar nesse processo de substituição, né? Eu quero substituir hoje os meus sentimentos humanos, muitas vezes marcados pela mesquinharia, porque não é porque é humano que é ruim, né? Não, o humano é bom. É o desumano que é ruim. No momento em que eu digo isso, eu sou humano demais para entender, é justamente isso. Está faltando dentro de mim capacidade de ir além dos meus limites humanos. Não é que o humano é ruim. Não. É que o humano, quando se abre à ação da graça, ele fica iluminado. Quando ele não se abre à ação da graça, ele corre o risco de ser sempre mesquinho. O que é a ação da graça de Deus em nós? É justamente esse instrumental, esse favor que Deus concede à vida humana, de auxiliá-la nas suas derrotas, de auxiliá-la nos seus fracassos, nos seus limites, nas suas precariedades. E a santidade começa na humanidade. É quando eu me disponho a ter em mim as características de Deus. É ousado? É. Mas é a proposta cristã que a igreja nos ajuda o tempo todo. Através da palavra, através dos sacramentos, através de tudo aquilo que eu vou vivendo, das virtudes que eu vou experimentando e através do meu esforço também, do meu trabalho diário comigo, eu vou fazendo essa experiência de ser um humano que está visitado pelo sagrado. É quando a gente começa a identificar, na convivência, né? Você identifica a pessoa em que Deus já é muito presente. Parece que Deus foi conquistando todos os territórios daquele coração humano, todos os territórios daquele caráter, né? É o verdadeiro cristão. Não é o cristão da fachada, da aparência, não. É aquele cristão
que nós identificamos que ele já está vivendo com muita responsabilidade esse processo de ser parecido com Jesus. Que não é só ter a semelhança, não. É muito mais do que isso. Ser parecido é estar identificado. Eu me identifico com Jesus. Eu me identifico com seu jeito de pensar, com seu jeito de agir, com suas palavras. Eu gosto de ouvir suas palavras. Eu gosto de encontrar-me com ele através da leitura dos evangelhos, através da participação da Eucaristia ou da confissão, daquele sacramento que me coloca diante dele. A igreja tem sempre essa proposta de colocar o povo diante de Deus. E o sacramento é essa ponte que acontece, que facilita a passagem, que facilita a chegada. Tantas vezes você já me ouviu falar sobre isso. O que é a realidade simbólica? São as pontes que a gente utiliza para poder chegar lá. Um livro pode ser uma ponte para me ajudar a chegar a Deus. Uma música é uma ponte para me ajudar a chegar a Deus. Um poema, um gesto. Nós podemos facilitar essa passagem das pessoas até Deus. Nós podemos facilitar as nossas passagens até Deus. Eu quero ser parecido com Jesus, então eu preciso estar com Ele. Assim como Pedro, Tiago e João, que são os 3 discípulos da intimidade. Se você pegar a Sagrada Escritura, você vai ver que nos momentos mais importantes da vida de Jesus, lá estavam Pedro, Tiago e João. Os outros também tinham a oportunidade de estar. Mas alguma coisa nos leva a pensar que esses 3 discípulos estavam mais dispostos a viver o processo. Porque quanto mais próximos eles estivessem de Jesus, maior seria a capacidade de identificar nele o jeito de ser. Com a gente não continua diferente, né? A gente sabe que se nós quisermos ficar cada vez mais parecidos com Jesus, nós temos que mergulhar no mistério do seu conhecimento. Porque é meu projeto, e eu sei que é seu também. É tão bom, minha gente. É muito bom quando na vida você identifica que as pessoas que estão convivendo com vocês, elas estão dispostas a viver esta semelhança com o Senhor. É isso que qualifica uma comunidade. É isso que faz a nossa comunidade valer a pena. Quando você percebe que ali as pessoas estão comprometidas a serem parecidas com Jesus. Porque nós precisamos o tempo todo estar, ficar, permanecer com pessoas que estejam dispostas a se parecer com Jesus, a viver as semelhanças com o Mestre. Chega de hipocrisia, nós não podemos admitir que as hipocrisias do mundo venham morar no coração da igreja. Nós não podemos permitir que as hipocrisias do mundo venham morar no coração da nossa comunidade, porque senão nós vamos estar prejudicando a nós mesmos. Eu não quero perder a minha vida com uma hipocrisia, não quero. Obrigado pela sua companhia. Derrame sobre nós a bênção do Deus Todo-Poderoso, Ele que é Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Que Jesus ilumine o seu dia. Inscreva-se, curta, comente e compartilhe para que essa mensagem possa ir mais longe e chegar ao coração de mais pessoas.